Quase todas as histórias nacionais começam por um capítulo de introdução geográfica. Bom, introdução geográfica é a descrição do meio para mostrar como esse meio teve influência na evolução dos povos. A melhor introdução geográfica que eu conheço para a história portuguesa está nestes 3 versos de Camões. Eis aqui, quase cume da cabeça da Europa toda, o reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa. Essa situação foi realmente essencial para a história de Portugal. Para a história de Portugal e para a própria formação do povo português. Porque as primitivas populações do mundo tinham uma vida nómada, vagabunda, andavam geralmente no sentido do sol, deslocavam-se em imensos rebanhos, pastavam os frutos que a terra dava, pois iam em demanda de outras colheitas e, à medida que avançavam, expulsavam os povos que aí estavam, instalavam-se os povos expulsos, iam por sua vez a expulsar outros. Ora bem, nestas regiões, como esta em que eu estou, essa substituição dos povos não era possível. Daqui ninguém podia fugir para parte alguma. Chegavam novas migrações, lutavam, combatiam, acasalavam, misturavam-se e acabavam por se fundir numa grande amálgama de populações. Isso fez do português este tipo que nós somos. Nós não temos raça nenhuma. Não se pode falar na raça portuguesa. Se houvesse uma raça, nós éramos uma antirraça, feita com gente vinda de toda a parte ao longo de milhões de anos. Essas sucessivas migrações humanas podem hoje distinguir-se pelas diferentes técnicas com que trabalhavam a pedra. Bom, a pedra por isto. É possível que os primeiros homens se tenham servido de outros materiais, mas os que chegaram até nós são os que o tempo não consumiu. São pedras. E a técnica de transformar uma pedra qualquer num instrumento para bater, para atingir a caça, variou muito. Os arqueólogos designam as várias técnicas usadas, e usadas com intervalos de muitos séculos umas para as outras, pelo nome da região onde apareceram os jazigos mais significativos. Devo dizer que praticamente todas essas técnicas estão documentadas no nosso país, o que mostra exatamente isso, que gentes de toda a parte se vieram aninhar aqui. Ora, há cerca de 1 de milhares de anos, o clima da Europa sofreu grandes mudanças. A temperatura sobe, portanto, grandes conjuntos gelados desaparecem, os campos agricultáveis tornam-se muito mais numerosos, a fauna é muito mais parecida com a dos nossos dias e, de certo modo, o clima, por essa altura, fica muito parecido com o que é hoje o clima que nós temos. E isso, claro, faz surgir uma nova maneira de viver, uma nova época da pré-história, a que os arqueólogos chamam o Neolítico. O Neolítico, os homens agora já vivem em grupos, em pequenas comunidades, não se pode falar em aldeias, mas são grupos organizados, já fabricam muitos utensílios, por exemplo a louça em que comem, e aparece então a primeira cerâmica, já tumulam, enterram os seus cadáveres, domesticam alguns animais,
já sabem preparar os alimentos para as alturas de fome, fazem sementeiras. Bom, eu creio que ainda hoje, nos nossos dias, há costumes que vêm desde o Neolítico. Olhem, por exemplo, isto de ter um cão. Antes do Neolítico, o cão era um animal feroz, que atacava o homem. Depois foi domesticado, ficou nosso amigo. Outra coisa, conservar o leite. É claro, o leite era conservado em vasilhas redondas. E daí a forma normal, que ainda hoje tem o queijo. Queijo é apenas o leite conservado numa vasilha redonda. O vinho, eles quiseram guardar as uvas, mas o sumo das uvas fermentado dava uma bebida, como sabem, é hoje um dos principais alimentos do mundo. E é nessa fase que aparecem os mais característicos e os mais impressionantes monumentos do nosso passado neolítico, que são os dólmenes, estão numerosos em todo o país, os menhires, os cromlechs. Isto existe por todo o território português, mas no número especialmente importante no Alentejo. No Alentejo há maior densidade do que em qualquer outra região. Porquê? Bom, a explicação óbvia é que o Alentejo é a melhor terra para dar pão que existe neste território que agora é nosso. E os homens procuraram sempre o pão. Foi num dolmen alentejano que apareceu o objeto que agora estão a ver. É um cavaleiro ainda sem estribos, um cavaleiro oriental. Ele vem lá do fundo do Mediterrâneo e eu penso que é a imagem de um dos primeiros exploradores de metal que vieram à nossa península, porque a Península Ibérica era extraordinariamente rica em metais e foi isso que começou a atrair colonizadores que vinham de longe. Acabou o tempo da pedra, agora os homens já sabem fabricar instrumentos em metal e a época dos metais dura desde cerca de 2500 a.C. até à chegada dos romanos. Em várias fases. Primeiro é uma metalurgia do cobre, porque o cobre é um metal que se trabalha com facilidade, do cobre e do ouro. Depois eles descobrem que misturando estanho no cobre obtêm uma liga muito mais dura, que é o bronze. Bom, e a época do bronze dura perto de 1000 anos. O primeiro bronze começa cerca de 1800 a.C. Bom, o primeiro ferro é provavelmente introduzido pelas invasões dos celtas. O objeto mais típico dos celtas é o punhal de antenas. É um punhal que tem aqui estes emblemas e depois a lâmina e que era de ferro. Bom, é evidente que isto tem um caráter fálico. As antenas simbolizam o testículo e isto era, portanto, um instrumento do poder e da guerra, porque é claro, com uma arma de ferro, um grupo era muito mais temível do que com armas de bronze. Mas o ferro não era só para as armas, era também para os arados. São eles que se misturam às populações que havia por aqui. Os celtas não eram muito numerosos, tanto assim que a certa altura até faziam os tais punhais de antenas em bronze, o que significa ou que não havia madeira bastante para fundir o ferro, porque a fusão do ferro é muito mais difícil, claro que a do cobre, exige muito mais lenha, ou então significa que os grupos que vieram de fora assimilaram a civilização que aqui encontraram. De qualquer maneira, são esses celtas misturados aos iberos que vêm a dar a civilização castreja.